No norte do Brasil, município de Oiapoque, no estado do Amapá, uma família decidiu beneficiar o cacau de várzea do rio Cassiporé. Eles montaram uma agroindústria de alimentos artesanais que promete identidade e sabores únicos, com destaque para o chocolate. Confiram comigo na reportagem do Sistema CNA-Senar. 3 paixões estampadas nas embalagens: o cacau, as origens indígenas e os povos ribeirinhos. Essa família, que mora em Oiapoque, no Amapá, quis investir no produto típico da região, o cacau. O amor pelo fruto começou ainda na infância. Eu acompanhava todo aquele cotidiano, né, de uma comunidade ribeirinha, meus avós, minha mãe, minhas tias, meus tios. E a gente, para nós, que era uma diversão, era uma coisa muito natural eu vir nessa região, no Cacoal, que a gente chama, e colher o cacau. E levava depois esse cacau para processar em casa, aquela forma bem tradicional, bem artesanal. O tempo passou, Dorismar foi morar na cidade, casou, teve 2 filhos. E aqueles momentos na infância, colhendo cacau com a família, ficaram na lembrança e no coração. Depois de se aposentar, ele decidiu voltar às origens e, com o apoio do Sindicato Rural de Oiapoque, viu todo o potencial para o beneficiamento do fruto. Nós descobrimos que nós estávamos em cima de um produto que ele tinha um valor muito mais do que só vender ele para a indústria tradicional. Ele, se fosse processado de outra forma, ele poderia trazer mais valor agregado, que é o movimento Beet-to-Bar, que é do grão à barra. E esse movimento é um movimento que está crescendo muito, as pessoas querem desfrutar de um produto tradicional, regional, com o sabor mesmo da fruta ou da qualidade que ele é. O cacau de várzea da floresta do rio Cassiporé é diferenciado. Tem um terroir específico por conta do solo fértil com muita umidade. Depois de colhido na beira do rio, começa o processo de fermentação e secagem. Em seguida, as amêndoas são levadas para a cidade de Oiapoque, a 3 horas daqui, onde fica a fábrica de chocolates. Pensamos em agregar valor, né, às amêndoas, né, a produzir o chocolate. E aí começamos, aí fomos aprender, fazer o curso, né, de chocolatier, meu marido aprendeu. Até então a gente aprendeu só a transformar, a fazer a barra 100%. Depois fomos aprender a fazer os 50%, 60%, 70% e 81%. E com uma amêndoa diferenciada, os chocolates caíram no gosto dos moradores e também dos turistas. Eu gosto de todos, na verdade. Mas o mais que eu gosto são os chocolates de barra, que são muito gostosos. Comprei trufa, comprei barra de chocolate, né, que falaram que é muito bom. E aí também, por influência de alguns amigos do Rio que já vieram ao Oiapoque e falaram muito bem daqui. Além das barras e da trufa, a família também produz alfajor e brigadeiro. Eu peguei uma barra e comecei a fazer um brigadeiro para nós em casa, e todo mundo adorou. Eu falei, eu acho que eu posso vender. Começamos a montar e colocamos nas caixinhas e comecei a fazer delivery, entrega, que era na pandemia. E aí, então eu comecei a vender e aí, você tem que colocar na loja, tudo, e foi um dos principais. Depois das barras, o produto seguinte foi o brigadeiro. A gente tem assim uma divisão de fabricação, né? Uma semana a gente deixa só para chocolate intenso, uma semana só para os alfajores, uma semana para as trufas e o 100%, né? Nas embalagens, a família do Dorismar quis prestigiar os artesãos locais. Olha só o talento da Dona Maria. Ela aprendeu tudo num curso oferecido pelo Sindicato Rural e realizado pelo Senar. E a partir daí, a vida melhorou. Tenho a minha renda própria, não ficar dependente. Melhorou muito mesmo. Hoje nós já estamos com 15 mulheres capacitadas para isso. Foi um curso aplicado pelo sistema, pelo Senar, na demanda dos cursos do ano passado. Então, só quem tem que ganhar isso, primeiro, é a comunidade junto com o município. O processo é moroso até chegar nessas embalagens. Requer tempo, paciência e, claro,
muita dedicação. A família passou por muitos desafios, mas no final valeu muito a pena, porque o sabor, esse é inquestionável. Aqui, a amêndoa passa pela seleção, quebra, torra e refina. Aquele cacau que vimos sendo colhido é transformado nesse granulado chamado de nibs e é a base para todos os produtos. Em épocas específicas, como a Páscoa, a família diversifica ainda mais o cardápio. A ideia é ampliar o negócio e exportar esses deliciosos produtos. Eu estou entrando com muita dedicação, com muita boa vontade no empreendedorismo, principalmente nesse trabalho que no desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas que trabalham aqui, com respeito à sua tradicionalidade, com a sua ancestralidade, e ver que é possível trabalhar no interior, na agricultura, no extrativismo, na bioeconomia. E o programa Agronacional da TV Brasil fez uma reportagem retratando a exportação de proteínas pelo mundo, entre elas a carne suína e de frango. O Brasil é protagonista no cenário mundial na produção de proteínas, sendo que em alguns mercados ainda há espaço para crescimento. Veja mais detalhes na reportagem agora na tela do Agro Pantanal. Para começar, o Brasil, representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. É que o Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo e nós somos uma referência, né, em genética, tecnologia, segurança. Então tudo isso nos confere aí a oportunidade. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós sabemos que nós abastecemos, aí o nosso agro abastece o mundo e a carne suína não é diferente. Depois, o principal destino das exportações. Dificilmente a China consegue ser autossuficiente, né? É uma população muito grande, com consumo crescente. Então, nos últimos 30 anos, você tem um consumo muito maior de produtos de qualidade, de principalmente acesso à alimentação diferente, né, do que eles tinham em gerações passadas. E tem representantes europeus. A França ela consome um pouquinho mais de 23 milhões de porco por ano. E a produção é quase 24 milhões de porco. Então, o país é autossuficiente, né, no global. Mas se você olha no detalhes, a França exporta carne de porco para a Ásia, para o resto da União Europeia, e importa também produtos, tipo produtos de charcutaria, que os franceses gostem, e pedaços de porco que a produção francesa não é suficiente, né, para atender a demanda. Mas, em geral, a França é autossuficiente na produção de carne suína, que não é o mesmo para carne de aves, né, e de frango, especialmente. Opções de culinária canadenses. No caso do Canadá, a gente vê um consumo grande, principalmente o Brasil, acho que pegou um nicho muito forte nas asinhas de frango, chamado chicken wings, né, que acaba sendo um snack de fast food comum para aquele canadense que está ali assistindo um jogo de hóquei ou um jogo de beisebol, que seria o equivalente ao nosso futebol do fim de semana. Então você está ali vendo o jogo e comendo lá as chicken wings num bar, num boteco, num restaurante. Então, chicken wings e as asinhas, então a gente vê um consumo muito forte, a gente vê frangos inteiros e cortes usados muito para saladas, onde vai o frango, sopas, caldos. O impacto da atividade na África. A África tem trabalhado muito essa questão da agenda 2063, nós temos um programa já visando a África que nós queremos, né? E eu acho que é importante que a gente compartilhe isso com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico, né, sobretudo no fornecimento dessas proteínas, né? A proteína do frango mais importante ainda, porque, na realidade, isso faz com que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, né, uma proteína de melhor, mais acessibilidade, né, em casos, por exemplo, como
O caso do Senegal, né, onde 96% da população é muçulmana, naturalmente a gente vai ver que o consumo de porco é baixa. Já em outros países, no próprio Marrocos ou na Tunísia, nós vemos que existem barreiras, existem também umas sobretaxas, né, em cima do valor das carnes importadas. Para quê? Para poder proteger um pouco da indústria, e eles são grandes produtores, né? Marrocos, Tunísia, são grandes produtores também de frango. Mas existe espaço, muito espaço para a carne brasileira, sobretudo aquela que também é industrializada. Na Coreia do Sul, os principais cardápios na Coreia do Sul é a carne suína, né? É muito consumido nos seus restaurantes, em restaurantes de bairro, enfim, nos ensopados, né? Então faz muito parte da cultura, né, asiática, e principalmente Coreia do Sul. E, claro, o Brasil apresenta-se aí como também um parceiro comercial, né, na exportação. Teve novidades com os nossos hermanos. O frango começou a chegar aos poucos, né, no paladar argentino, né, e se incorporar mais, inclusive na parrilla ou na grelha, né. O que acontece? Como nós exportávamos todos estes cortes, sobravam algumas coisas. Nós chamamos essas coisas de achuras, que incorpora tudo que são os chouriços, as linguiças, né? Diferentes partes do frango, as assinhas, por exemplo, inclusive o frango. Foi aí que a gente começou a incorporar mais o frango em si. E até conhecemos hábitos referentes a países do sol nascente. Olhando especificamente para o Japão, de fato o Japão ainda é hoje um importante consumidor de peixe, né? A fonte de proteína animal no Japão principalmente ainda é de peixe, mas a gente percebe que sim, vem aumentando o consumo de frango e carne de porco no país. Então eu creio que existe sim um espaço para que o Brasil consiga desenvolver ainda mais esse mercado japonês de carne suína. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de um setor que cresce e orgulha o Brasil. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O governo brasileiro anunciou o fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de encefalopatia espongiforme bovina atípica no estado do Pará. O anúncio, que soma a recente reabertura do mercado das Filipinas, lograda em 28 de março, e a reabertura de outros mercados, representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia, diferentemente da forma clássica da enfermidade, conhecida como mal da vaca louca. A forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino. Não representa risco à saúde pública e tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Em função do caso, a Rússia havia suspendido em 1º de março a importação de carne bovina proveniente de animais com mais de 30 meses de idade, provenientes do Pará. Em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram aproximadamente 165 milhões de dólares, equivalente a 24 mil toneladas do produto. O fechamento da safra de laranja 2022-2023 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo do Estado Mineiro, divulgado pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus encerrou em 314 milhões de caixas de 40 quilos. Resultado final foi de 0,86% menor do que a projeção inicial de 316 milhões de caixas, publicada em maio de 2022 devido ao desequilíbrio no regime de chuvas nesse período. No início da safra, a escassez de chuvas prejudicou o crescimento dos frutos das variedades precoces e depois as frequentes e fortes precipitações contribuíram para a queda prematura de frutos. O Fundecitrus informou ainda que, apesar do desequilíbrio na distribuição das chuvas entre o início e o final da temporada, o total acumulado ficou próximo da média histórica e a produção total não se distanciou muito do esperado.
Em um contexto macro do volume médio produzido nas 10 últimas safras, a produção atual se equipara à média histórica, com uma diferença insignificante de 0,24%. Olá, vamos para mais um rápido intervalo, mas não sai daí que na volta tem uma entrevista especial. Vamos falar do nosso amado Pantanal. Espero por você.